E aí, galera? Ai, meu Deus, não posso balançar muito o braço não, que ele tá molinho. Eu tenho que voltar a treinar. Meu Deus, meu Deus. Então, gente, tudo bom com vocês? Estou eu aqui de novo para falar de um assunto que muitas pessoas me perguntam, principalmente as mulheres. E por que as mulheres? Porque a gente é sempre mais preocupado com os vínculos familiares. Não tô dizendo que os homens não são, mas a gente tem mais essa preocupação em formar família, em ter esse vínculo e sempre pensando nas dificuldades que isso podem acarretar na vida da gente. Então, eu vou falar hoje sobre as constantes mudanças que os militares costumam fazer, para vocês se situarem um pouco do que já aconteceu na minha vida. E eu não tô falando só de militares não, tá, gente? Isso é uma necessidade, às vezes, de quem tem uma carreira muito movimentada, quem almeja fazer grandes coisas, quem, sei lá, existem outras profissões e outras características que fazem a gente mudar continuamente. O caso é o meu exemplo. Eu saí de casa no cursinho, porque eu queria estudar mais próximo ao colégio, e isso eu posso falar que foi a minha primeira mudança, né? Então, opa, desculpa o botão de Natal. Foi minha primeira mudança. Eu saí de casa e ficava longe da minha família, e eu só via minha mãe e meu irmão nos finais de semana. A minha segunda grande mudança foi quando eu saí de Fortaleza para ir para o Rio de Janeiro, e lá passei 5 anos. Nesse período eu só visitava a minha casa 2 vezes ao ano. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro. Eu vivia com a ajuda de custo do exército, dando aula, fazendo minhas coisas, e mandava dinheiro para minha mãe. Então, a ajuda de custo era em torno de R$700, todo ano aumentava um pouquinho, mas era em torno disso com que eu me mantinha. E no quarto ano de faculdade, eu fiz um intercâmbio na Irlanda, em que eu fiquei 6 meses. Então foi outro desprendimento, né? Mas agora bem mais rápido, eu sabia quando acabava e quando terminava. E depois eu fui para Rio Branco, depois que acabou a faculdade, fiquei 2 anos lá. E agora eu estou aqui em BH, começando tudo outra vez. Então, às vezes as pessoas olham assim, é um começo e fim que não acaba, né? Então, como lidar com tantas coisas, né? Porque, assim, existem duas formas de se avaliar isso. O âmbito familiar, o âmbito emocional, né? Que envolve a família, envolve os amigos, envolve os relacionamentos. E o âmbito profissional. Uma coisa que eu sempre tive em mente era a questão profissional. Eu sempre quis sempre quis ser útil e fazer alguma coisa com relevância na minha vida profissional. Isso me fez tomar certas decisões na minha vida que me afastaram da minha família. Só que eu sempre fui consciente disso. Aí você pode perguntar, mas Carol, você não sofre ou não sofreu com isso? Óbvio, como seres humanos nós sofremos quando a gente se afasta das pessoas que a gente tanto ama. Mas desde muito nova eu fui muito consciente que as minhas decisões, e que qualquer decisão que a gente toma na vida que exigem um passo muito grande, elas vão ter prós e vão ter contras. Tudo na vida da gente é assim. E você precisa sempre avaliar as suas decisões para saber se você consegue lidar com os prós e os contras das atitudes que vocês tomam. Eu sempre falo que pra gente chegar no objetivo, a gente tem que sair do ponto A e chegar ao ponto B. Mas para sair do ponto A e chegar ao ponto B, você não vai numa linha reta. Você vai fazer essa curvinha aqui, ó. E essa curvinha aqui é que diferencia cada um. Porque essa curvinha é a curva em que você vai abrir mão de muita coisa. Vai abrir mão de tempo com seus amigos para passar no concurso, vai abrir mão da comida que você gosta para emagrecer, vai abrir mão de um grande amor que quer morar fora. E nem todo mundo consegue passar por isso muitas pessoas fracassam. Mas o que diferencia as pessoas de sucesso é relativo, mas o que diferencia as pessoas que vão conseguir almejar o objetivo delas
elas passarem por essa curva de sofrimento, que não é fácil pra ninguém, inclusive não é fácil pra mim. Mas eu sei bem o que eu quero. E quando eu decido isso, eu vou à frente, eu vou além, eu dou mais um passo. E pessoalmente, emocionalmente, como é que fica isso? Essa questão de sempre se mudar, de criar os seus vínculos, seus relacionamentos, seus amigos. Eu sempre falo que em relação aos amigos, pra mim, o lado ruim é que eu sempre vou ter que deixá-los ali. Sempre não, né? Mas assim, ao longo dos anos eu deixei. O lado bom é que eu tenho amigos em todos os lugares. E eu sei que eu posso contar com eles, eles sabem que eles podem contar comigo. Então, se eu precisar, um dia eu precisar ir em Rio Branco, eu vou para Rio Branco. Se um dia eu precisar ir em São Paulo, eu vou ter lugar para ficar em São Paulo. Se um dia eu for pro Rio, eu vou ter lugar para ficar no Rio. E a amizade é isso, gente. Tipo, em relação a esse ponto, os seus amigos de verdade vão estar sempre com você. Porque não é questão de presença física, é questão de saber que aquela pessoa existe, saber que ela se importa, saber que quando você precisar ela vai estar lá. Então essa questão de eu me mudar diversas vezes me ajudou em muito nesse ponto de saber quem são os meus amigos e saber que eu tenho um lugar em cada lugar que eu já passei. Em relação a relacionamento, o que eu aprendi de lá pra cá, do que eu já escutei, do que eu já vivenciei, é que as coisas se ajeitam. A gente tem muita mania de se precipitar e de sofrer por antecedência. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que a gente vai ficar? Será que a gente não vai ficar? Será que ele vai me amar? Será que ele não me ama? Será que a gente vai ficar juntos? As coisas acontecem. Se a pessoa gosta de você, ela vai estar com você. Vai se dar um jeito, os dois vão morar juntos, os dois vão viver num relacionamento separado por tal período, depois vão ficar juntos, vão fazer isso ou aquilo, cada um tem a sua peculiaridade no relacionamento, não existe certo, não existe errado, mas existe comprometimento de ambas as partes. Às vezes a gente quer colocar o fracasso em certos pontos, ai meu Deus, a gente acaba simplesmente por causa da distância, quando às vezes não é. Às vezes faltou planejamento, às vezes faltou realmente amor, às vezes faltou sinergia e às vezes foi por conta da distância. Mas assim, quando as coisas são pra acontecer, na minha cabeça, na minha mentalidade, Carolina, opinião pessoal de Carolina, as coisas acontecem. Então, é mais difícil? Óbvio que é. Relacionamento, sei lá, se as pessoas morarem distantes ou tiverem que se separar por um período, ou enfim, é mais difícil, logicamente, eu não sou hipócrita, eu não sou burra. Mas quando as pessoas querem, quando as pessoas se comprometem, as coisas acontecem. E você vai ver que naturalmente as coisas caminham. Às vezes você vai, eu sou militar. É engraçado, você começa a se relacionar com pessoas do seu meio. Quando você trabalha numa empresa privada fora, você vai começar a se relacionar com pessoas fora. E, cara, as pessoas também não são tão ruins, não. Por exemplo, os militares é favorecido. Por exemplo, eu tenho um relacionamento com o militar, eu vou namorar um militar, acabo me casando com o militar. O exército não destrói famílias, não. Tipo, vai facilitar o deslocamento de você com o seu marido, com o seu companheiro. Então, tipo assim, existem formas das pessoas ficarem juntos, obviamente. Aí vem a outra questão, cara, mas e como é que eu vou constituir uma família, cara? Tipo, me mudando o tempo todo? Como eu falei, é mais difícil. Não é tão simples. De alguma forma vai criar um impacto, assim, seus filhos vão ter que acostumar a essa sua rotina. Você não vai mudar todo ano, mas você vai ter que ter algumas mudanças na sua vida. Mas aí eu te pergunto, quem é que não faz mudanças na vida? Você não escolhe, se você escolher uma profissão X, não precisa ser militar, mas que exige que você mude. Você trabalha numa empresa aérea que você precisa gerenciar alguns estados e você precisa ficar mudando continuamente. Acontece.
são escolhas da profissão, não é uma peculiaridade dessa profissão. Existem profissões que são assim. E tudo bem, quando você escolhe fazer alguma coisa na sua vida, você tem que ter ciência do que pode acontecer e arcar com as consequências dela na sua vida. É a melhor opção? Talvez não, mas talvez se você passasse a vida inteira num lugar, você ia reclamar porque tá a vida inteira no lugar e nunca conseguiu visitar outras cidades. O ser humano, ele é sempre insatisfeito, sempre. Essa é a questão, a grande questão. Às vezes a gente é muito satisfeito, a gente tem a mania de colocar defeitos nas situações. E isso acaba prejudicando, a cabeça da gente. Acaba deixando a gente doente psicologicamente, porque a gente não, eu não gosto desse lugar, eu não gosto disso aqui, sei lá o que, enfim. A gente acaba criando várias coisas que podem acabar prejudicando a gente, porque a gente não é de que a gente quer ser, mas a gente acaba sendo frustrado quando a gente não entende as implicações das nossas decisões. E falei da parte de construir família, falei da parte de namoro. Em relação a amizades, é o que eu falei pra vocês. E assim, mudar nunca é fácil. Gente, eu posso me perder às vezes porque eu não tenho roteiro. Eu vou falando conforme as coisas surgem na minha cabeça, mas assim, mudar nunca é fácil pra ninguém. Mas ficar no mesmo lugar também pode ser ruim. Eu falo hoje que eu tenho experiências maravilhosas na minha vida, por conta dos diferentes lugares que eu vivi, das diferentes pessoas que eu conheci. E eu sou eternamente grata por conta disso. Às vezes mudar é preciso. Quando a gente constitui uma família fica mais difícil, porque às vezes a gente tem que tomar a responsabilidade por outras pessoas, mas isso são os riscos e as responsabilidades da vida de adulto. Então, eu também hoje sou muito ciente de, por exemplo, quando eu tiver um filho, eu vou ter responsabilidade sobre ele, então ele vai sentir o peso de algumas decisões que eu vou tomar, e a vida que segue. Como conclusão, assim, pra mim, se eu acho que é fácil, não é. Ficar mudando o tempo todo não é fácil. Mas a gente só fica bem quando a gente entende os porquês. Eu sempre falo, saibam os porquês das decisões que vocês tomam. Vocês querem chegar no objetivo, vocês têm que definir o caminho e vocês vão ter que saber os porquês. Porque são eles que vão te manter firme quando você pensar em desistir ou quando você estiver cabisbaixo. São eles que vão te dar aquela força que você precisa para continuar. E tudo na vida, seja mudança, tudo na vida, a gente tá falando de mudança, mas tudo na vida ela tem seus prós e seus contras. E o que me faz ficar mais tranquila nisso tudo é que eu sempre tento avaliar o lado positivo das situações. Por mais que eu esteja sofrendo, eu esteja inundada em pontos negativos, eu tento ver o que eu estou aprendendo, o que está me agregando. E em relação à escolha inicial que vocês têm que fazer, que aqui, eu sei que tem muitos jovens aqui que ficam pensando, meu Deus, será que eu faço isso por conta de mudança? Será que esse é o meu caminho? Isso é uma reflexão muito pessoal. Por exemplo, eu vou dar a experiência da vida militar. Na vida militar, a gente decide ser militar por N motivos. Porque quer ter um emprego estável, porque quer defender a pátria, porque acha muito bonito, porque a profissão agregada a profissão que eu digo, engenheira, por exemplo, agregada à parte militar, é muito reconhecida, a pessoa gosta do reconhecimento, não importa qual motivo seja. Mas você tem que entender que o seu pró, o motivo que te faz querer continuar, ele tem que ser maior que o seu contra.
Se você não consegue abandonar a sua família de jeito nenhum, porque você vai morrer e sei lá, não escolha. Procure outra coisa, procure algo que te faça ser útil no local onde você mora, perto da sua família. A grande sacada de tudo isso é que você precisa fazer algo que você seja útil, que você se sinta bem e que você não sofra, que você não se frustre no futuro próximo ou no futuro distante. A minha mensagem é essa, não sei se ajudou muito os esclarecimentos. Quem precisar de alguma dúvida mais específica sobre, não sei se eu toquei todos os pontos, mas me mandem mensagem aqui no canal mesmo, nos comentários, que eu vou tentar responder tudinho, tá bom? E é isso, beijão e até mais.